9 de cada 10 casamentos não acabam no tribunal, nem na cama de um estranho. Acabam muito antes, numa noite qualquer, quando um dos dois olha para o outro e, por um segundo terrivelmente lúcido, sente: eu não sei quem está ao meu lado. E, pior, não sei quem eu sou ao lado dessa pessoa. Esse é o instante em que o erro invisível começa a cumprir a sua função. O resto, traições, silêncios, gritos, indiferença, é apenas burocracia emocional. Emil Cioran diria que é nesse momento que o amor deixa de ser promessa e se revela como diagnóstico. Aquilo que você chama de relação é, na verdade, a forma mais elegante que a sua alma encontrou para sangrar em silêncio. Toda relação é um acordo inconsciente entre duas solidões. Você não escolhe alguém, escolhe um espelho. E não um espelho neutro, mas um que devolve exatamente aquilo que você não aguenta admitir sobre si mesmo. Quando diz eu te amo, quase sempre quer dizer eu amo a versão de mim que eu vejo refletida nos teus olhos. Isso dura um tempo. Depois, inevitavelmente, os olhos mudam. Não porque o outro mudou, mas porque o verniz da projeção começou a rachar. O erro invisível é insistir na ilusão de que foi o outro que se estragou, que a relação desandou, como se a realidade tivesse obrigação de sustentar para sempre o delírio inicial. Cioran desconfiava profundamente de qualquer promessa de salvação. Um casamento, visto pela sua ótica, é apenas uma forma socialmente aceita de tentar fugir de si mesmo. Casar-se é, muitas vezes, dizer: eu não sei o que fazer com o peso da minha consciência, então vou dividi-lo com alguém e chamar isso de amor. No início funciona, porque a paixão é uma forma de anestesia metafísica. Durante algum tempo você se torna menos consciente, mais leve, quase idiota. E é justamente por isso que é tão bom. Mas a consciência, essa doença terminal do espírito, volta sempre. E quando volta, não poupa ninguém. O que destrói a maioria das relações não é a falta de amor, mas a recusa em enfrentar aquilo que o amor revela. A presença constante de outra pessoa torna impossível sustentar certas mentiras sobre si mesmo. Você pode enganar amigos, colegas, familiares, mas alguém que vê você de manhã, com olheiras e mau humor, alguém que conhece seus silêncios, seus acessos de raiva sem motivo, sua incapacidade de suportar o próprio tédio, essa pessoa se torna, sem querer, testemunha daquilo que você mais teme reconhecer. E, como Cioran sugeriria, nós odiamos menos quem nos faz mal do que quem nos mostra quem realmente somos. No começo, tudo é encantamento. Você projeta no outro aquilo que a sua infância não lhe deu, aquilo que o mundo lhe negou, aquilo que a sua própria covardia nunca ousou buscar sozinho. Ele ou ela se torna cura, redenção, justificativa, anestesia. E você chama isso de encontro de almas. Mas não é, é encontro de carências. Duas feridas que se abraçam e decidem, por um tempo, fingir que não doem. O erro invisível se instala aí, exigir que o outro carregue a biografia do seu sofrimento, como se tivesse obrigação de corrigir a sua história. Ninguém aguenta ser para sempre o remédio de ninguém. Remédios, quando usados em excesso, viram veneno. Pensar demais é sangrar em silêncio, dizia a alma de Cioran em cada linha que escreveu. Agora imagine dois pensadores involuntários, dois seres conscientes demais, presos na mesma casa, repetindo os mesmos gestos, as mesmas frases, os mesmos rituais. Não é o amor que se torna pesado, é a lucidez. A repetição é um microscópio, ela aumenta tudo que você finge não ver. O jeito como o outro mastiga, a forma como responde, o tom de voz quando está irritado, o modo como mexe no celular enquanto você fala. Coisas mínimas se transformam em símbolos. De repente, não é mais sobre o talher na pia, é sobre uma sensação ancestral de não ser ouvido, de não ser visto, de não ser suficiente. A cozinha vira tribunal, a cama vira fronteira, o silêncio vira sentença. O erro invisível nunca é um ato isolado, é um acúmulo. Um dia você deixa de dizer o que sente para não criar problema. No outro, ri de algo que, por dentro, machuca. Em seguida, começa a aceitar pequenas injustiças em nome da paz. Vai cedendo onde não deveria, engolindo o que não cabe mais, sorrindo quando certo seria dizer basta. Aos poucos, você se torna estrangeiro dentro da própria vida. E, quando percebe, já não sabe se ama a pessoa ao seu lado ou apenas tem medo de recomeçar. Cioran chamaria isso de uma forma discreta de suicídio, sobreviver em uma existência que já não lhe pertence. Há algo de cruelmente belo na forma como o amor escâncaro que o indivíduo sozinho ainda conseguiria esconder. Sozinho, você pode se disfarçar em hábitos, distrações, vícios aceitáveis. Em casal, a vida é exposta a uma luz mais forte.
Tudo se torna mais nítido, mais incômodo, mais verdadeiro. Não é à toa que tantos fogem à primeira rachadura, ao primeiro sinal de profundidade. Não fugimos do outro, fugimos daquilo que o outro desperta em nós. O erro invisível é transformar essa fuga em filosofia de vida, culpando sempre quem está ao lado, trocando rostos sem nunca trocar de consciência. O que esperamos de um casamento? Secretamente, esperamos alívio. Que a presença do outro alivie o peso de ser quem somos. Queremos um colo que nos devolva a sensação de casa, de pertencimento, de inocência perdida. Mas a vida não devolve o que arrancou, ela oferece apenas consciência em troca. E a consciência pesa. Paradoxalmente, quanto mais você desperta, mais difícil é permanecer em relações que se alimentam de autoengano. O erro invisível nasce quando os dois combinam, sem dizer, de manter tudo exatamente como era no começo, como se o tempo não tivesse o direito de mostrar o que estava escondido. Emil Cioran não acreditava em progresso, muito menos em progresso afetivo. Do ponto de vista dele, amar é aceitar participar de uma experiência que tende, fatalmente, à desilusão. Não porque o outro seja necessariamente mau ou egoísta, mas porque nenhuma pessoa suportará para sempre o peso das fantasias que você deposita sobre ela. A desilusão é o momento em que o real entra em cena. E o real, quase sempre, é menos brilhante, mais cansado, mais humano do que o sonho inicial. O erro invisível é tratar a chegada do real como um crime, em vez de como um convite. Convite para quê? Para olhar, talvez pela primeira vez, sem filtro. Para entender que o outro não veio para ser o seu salvador, mas o seu espelho. E o casamento não é um conto de fadas prolongado, e sim um laboratório onde o material de estudo é a sua própria alma. É aqui que a maioria recua. As pessoas querem carinho, não autoconhecimento, querem consolo, não consciência, querem ser amadas, mas não analisadas, nem por si mesmas. E, como Cioran sussurraria com ironia, nada é mais perigoso do que dar a dois seres frágeis a tarefa de se enxergarem mutuamente todos os dias. O erro invisível que destrói 9 em cada 10 casamentos pode ser resumido num movimento quase imperceptível. A mudança do "o que isso está me mostrando sobre mim" para "por que você é assim comigo?". A partir desse deslocamento, tudo se corrompe. O conflito deixa de ser uma oportunidade de ver o próprio abismo e vira uma guerra santa pela razão. Cada um impunha sua dor como prova, sua versão como verdade absoluta, sua ferida como passaporte para o papel de vítima. Ninguém mais quer compreender, apenas vencer. E, quando o amor se transforma em disputa, o vínculo já está condenado, o que permanece é apenas a inércia. Ainda assim, há algo de sagrado mesmo na ruína. Cioran via na falência das nossas construções uma espécie de graça invertida. Quando tudo cai, sobra aquilo que você nunca quis ver. Um casamento que começa a desmoronar revela com precisão cirúrgica onde você nunca soube se amar. Lá onde mais acusa, mais projeta. Lá onde mais se sente traído, mais abandonou a si mesmo. Lá onde mais exige lealdade, mais se vendeu em parcelas silenciosas. O erro invisível é não perceber que cada crise, por mais brutal que seja, traz uma mensagem escrita na língua amarga da verdade. Talvez o mais incômodo seja admitir que, muitas vezes, a relação não morreu, foi você que se retirou de si há muito tempo. Continuou cumprindo o papel, dizendo as frases certas, aparecendo nas fotos, assinando aniversários, mas o seu centro foi desertado. Não foi o casamento que esvaziou você, foi você que tentou usar o casamento para fugir do próprio vazio. E o vazio não suporta ser ignorado por muito tempo. Ele volta, camuflado em tédio, irritação, desprezo, repulsa. Até que um dia, numa conversa trivial sobre pratos, contas ou horários, explode em forma de sentença: eu não aguento mais. Não se trata de não aguentar o outro, é não aguentar mais a si mesmo naquilo que se tornou. A primeira parte dessa jornada, então, não é sobre culpar ninguém, nem sobre salvar nenhum laço. É sobre reconhecer que toda relação amorosa é, antes de tudo, um encontro radical com a própria sombra. E que, sem essa admissão, nenhum voto, nenhum anel, nenhuma foto de família sustenta o peso das décadas. Emil Cioran não lhe ofereceria conselhos, muito menos esperança. Ele apenas apontaria, com sua lucidez cansada, para o fato incômodo. Enquanto você usar o amor para fugir de si, estará preparando, com cuidado e romantismo, o cenário perfeito para sua próxima desilusão. É aqui que tudo verdadeiramente começa, no instante em que você ousa suspeitar que o grande erro invisível talvez não esteja na pessoa que escolheu, nem na instituição do casamento, nem no destino, mas na recusa íntima de se encarar no espelho que o amor coloca à sua frente. A partir desse ponto,
Cada olhar, cada silêncio e cada conflito podem se tornar ou mais uma prova contra o outro, ou o primeiro degrau de uma descida dolorosa e necessária a si mesmo. E é justamente essa escolha silenciosa, quase sempre inconsciente, que vai decidir em qual estatística você vai cair. Há noites em que o casamento inteiro cabe no som do relógio da cozinha. O tic-tac repete-se como uma espécie de oração sem fé, lembrando que o tempo continua passando mesmo quando nada mais acontece. Um dorme mal, o outro finge dormir bem. No meio da escuridão, um corpo se vira, o outro suspira, e o ar entre os dois parece carregado de algo antigo e sem nome, um cansaço que não vem do dia, mas da alma. É nesses silêncios que o amor começa a se decompor, não por falta de gestos, mas por excesso de consciência. Emile Cioran diria que a insônia é o castigo dos que veem demais. E talvez o casamento seja apenas a insônia de duas consciências que não conseguem mais sonhar a mesma mentira. Tudo o que era natural se torna coreografia. As mãos que antes se buscavam agora se esbarram como desconhecidas. O bom dia soa automático, o beijo se transforma em cumprimento, e o jantar é uma espécie de rito sem crença. Eles ainda se sentam à mesa, mas o alimento já não nutre, é apenas um pretexto para não encarar o vazio que se instalou entre os talheres. No noticiário, a voz metálica fala de guerras distantes, e por um instante, ambos se veem como soldados exaustos, presos num conflito sem vencedor. Há uma guerra silenciosa acontecendo dentro de cada um, e o outro é apenas a trincheira mais próxima. Cioran acreditava que o tédio é a forma mais pura de desespero. E é isso que invade o lar quando o amor se torna rotina. O tédio não é a ausência de estímulo, é saturação. É o ponto em que cada gesto, cada frase, cada olhar já foi dito 1000 vezes, até que a própria repetição se torna uma forma de dor. O café tem o mesmo gosto, o caminho até o trabalho é o mesmo, a conversa à noite é uma repetição invertida de todas as anteriores. Viver junto é como ler o mesmo livro sem fim, sabendo que nenhuma página nova será escrita. E, no entanto, ambos continuam a virar as páginas, por hábito, por medo, por falta de alternativa. Há um momento em que o amor deixa de ser presença e se torna observação. Um passa a estudar o outro como quem analisa um estranho num transporte público. O jeito como mastiga, o modo como segura o celular, o tom de voz quando diz nada. O nada é a palavra mais honesta entre os dois, porque nela cabe tudo que não se diz. Cioran escreveria que o silêncio é o idioma natural dos que desistiram de fingir. Quando as palavras cessam, não é paz, é exaustão. E mesmo assim, ninguém tem coragem de romper o feitiço. É mais suportável viver uma farsa compartilhada do que encarar o abismo da solidão. Às vezes, eles caminham juntos no supermercado. É o retrato mais cruel da convivência moderna. Carrinhos que se chocam, listas rabiscadas, decisões banais sobre marcas de sabão e tipos de pão. A existência reduzida à logística. Mas há um momento, quase imperceptível, em que um olha para o outro e percebe a tragédia inteira condensada num gesto, a indiferença serena de quem já decorou todos os movimentos do outro. Nenhum olhar surpreende, nenhum toque desperta, nenhuma frase causa impacto. O amor, agora, é um eco. E o eco é apenas o som daquilo que um dia foi voz. No fundo, cada um vive com a esperança secreta de que algo, uma catástrofe talvez, rompa o transe. Não importa se é uma briga, uma confissão ou um desastre qualquer coisa que devolva à vida o sabor do real. A lucidez de Cioran sussurraria que às vezes desejamos o sofrimento apenas para sentir novamente. Porque a dor, mesmo intolerável, ainda é uma forma de presença. O que mata é a neutralidade. O tédio é o inferno dos que perderam o privilégio da tragédia. As noites se tornam longas demais. Um lê, o outro assiste a vídeos, mas ambos estão apenas tentando adiar o momento de apagar a luz. No escuro, a mente começa a falar sozinha. E o pensamento, quando não é interrompido, é um animal selvagem. Por que ainda estou aqui? Pensa um. O que restou de nós? Pensa o outro. Nenhum ousa dizer em voz alta. Há um acordo tácito de sobrevivência, não tocar na ferida. Fingir que ela não existe. Cioran, que fez da lucidez uma forma de suplício, chamaria isso de uma convivência entre dois fugitivos que se escondem um no outro. De manhã, tudo parece normal. O sol entra pela janela, o café exala o mesmo aroma, e os gestos automáticos retomam o turno da negação. Há uma ternura mínima, um toque na passagem, um sorriso distraído. É o teatro da normalidade, o último muro antes da verdade. Mas no olhar há sempre aquele lampejo cansado de quem já sabe demais. A consciência, uma vez desperta, não adormece de novo. O erro invisível não é a falha em amar,
mas o excesso de lucidez para continuar mentindo. Ciora acreditava que compreender demais é um fardo, e o pensamento, quando não serve à esperança, serve apenas ao desespero. E talvez o amor morra justamente quando a mente entende o que o coração ainda nega, que toda relação é temporária, mesmo as que duram uma vida. E o para sempre é apenas uma metáfora para a incapacidade de lidar com o fim. Mas o ser humano é um animal que precisa de metáforas para não enlouquecer. Então fingimos. E é nesse fingimento que a alma vai se desgastando até restar apenas um eco de cuidado, uma ternura sem entusiasmo. Em meio ao tédio, há momentos de ternura verdadeira, e é isso que torna tudo ainda mais insuportável. Um olhar demorado, um gesto de carinho inesperado, um riso breve no meio do silêncio, é o suficiente para reacender a memória do que um dia foi amor. Mas o fogo não aquece mais, ele apenas ilumina as ruínas, e ver as ruínas com clareza é o tipo de lucidez que destrói. Quem viu demais não pode mais acreditar, diria Ciora. Ainda assim, seguimos acreditando, como quem insiste em acender velas numa casa sem teto. Às vezes, a mente procura culpados, a rotina, o tempo, o destino, a falta de diálogo, os hormônios. Qualquer explicação é melhor do que o nada. Mas o nada continua ali, imóvel, sorrindo. O erro invisível é acreditar que o amor acaba. O amor não acaba, ele se transforma em consciência. E consciência dói. Porque a consciência não consola, apenas ilumina. E o que é visto com luz demais se desintegra. Cioran dizia que o mundo morre de excesso de clareza, e talvez seja isso que destrua as relações, a incapacidade de suportar o brilho daquilo que somos. Em alguns dias, o desespero se disfarça de normalidade. Trabalham, conversam com amigos, riem de piadas antigas. Mas, no fundo, há uma vibração sutil de desalento, como uma corda tensa prestes a romper. Em cada sorriso há o eco do esforço, em cada toque, o fantasma da obrigação. Amar, quando não se ama mais, é um exercício de boa educação. E ainda assim, dentro desse teatro, há uma nobreza silenciosa. Por que continuar presente quando o encanto já se foi? Exige uma forma rara de coragem, a de enfrentar a própria falência sem fugir. A lucidez, quando não destrói, redime. Talvez esse seja o paradoxo que Ciora mais compreenderia. O mesmo pensamento que nos leva ao desespero é também o que nos impede de cometer o pior. Saber que tudo é vão nos salva de exigir o impossível. Há uma paz estranha em admitir que nada dura, que tudo se dissolve, que até o amor, quando é verdadeiro, deve morrer para renascer como compaixão. A compaixão é o estágio mais lúcido do amor, amar sem precisar possuir, compreender sem precisar mudar. No entanto, poucos chegam lá. A maioria morre sufocada no meio do caminho, nem iludido bastante para continuar acreditando, nem desperto o suficiente para libertar-se. Vivem num limbo de convivência cordial, onde o toque é protocolo e o olhar é distração. A casa é organizada, as contas estão em dia, as aparências mantidas. Só a alma está em ruínas, e ninguém percebe, porque ruínas interiores não fazem barulho. São silenciosas como o amanhecer depois de uma noite sem sonhos. E ainda assim, há algo de humano, quase comovente, nessa insistência em tentar. Mesmo feridos, mesmo exaustos, os dois continuam. Talvez por medo, talvez por ternura, talvez porque o amor, mesmo morto, continua respirando dentro da memória. Ciora chamaria isso de um instinto de falência, a tendência humana de permanecer no erro por medo do vazio. Mas há também algo de grandioso nesse fracasso, o fato de ainda acreditarmos, contra toda a razão, que o amor pode ser salvo. É nesse resquício de fé que o humano se sustenta. Enquanto o mundo dorme, um deles levanta, vai até a janela e olha o nada. O céu é uma imensidão sem resposta, e a cidade lá fora é apenas um corpo insone como ele. Por um instante, sente vontade de chorar, não por tristeza, mas por lucidez. Porque entende, sem palavras, e a vida não se resolve, e o amor não redime, e o tempo não cura. E, no entanto, o coração continua batendo. A vida insiste, como uma ironia. E o amanhecer chega, com sua luz indiferente, lavando o mundo da noite, mas não da consciência. Ciora sorriria, talvez, com aquele humor triste de quem já desistiu de esperar sentido. Porque o que destrói as relações não é a ausência de amor, mas a presença insistente da lucidez. Quando você vê o outro e a si mesmo com clareza demais, o encanto se desfaz. E, ainda assim, algo em nós insiste em buscar sentido. Talvez o amor seja justamente isso, a tentativa inútil, e belíssima, de dar sentido ao absurdo de existir junto. O relógio marca 6 da manhã.
O mesmo som, o mesmo dia, o mesmo ciclo. Ela prepara o café, ele calça os sapatos. Ninguém diz nada, e ainda assim tudo está sendo dito. O erro invisível já não é mais erro, é destino. E o destino, quando visto de perto, tem sempre a forma do espelho. Há um instante em que a lucidez se transforma em fardo, e a alma, cansada de compreender, começa a desejar novamente o consolo da ilusão. É o ponto em que o amor deixa de ser sentimento e se torna reflexão, quando o olhar sobre o outro já não é ternura, mas análise. Emile Cioran chamaria isso de o colapso da inocência da consciência, o momento em que perceber demais se converte em uma forma de exílio. Saber o que acontece, entender as causas, identificar o erro, nada disso cura. A compreensão, quando não é acompanhada por aceitação, é apenas uma forma mais sofisticada de desespero. E esse desespero é elegante, silencioso, quase espiritual. Ninguém o vê. Apenas se sente. A rotina continua como se nada tivesse mudado. As conversas, as tarefas, os compromissos. Mas algo no ar denuncia uma distância invisível, o tipo de separação que não depende de corpos, mas de alma. Há uma espécie de cortina transparente entre os dois, e cada palavra atravessa-a deformada, como um som vindo debaixo d'água. O amor ainda existe, mas perdeu o corpo. É uma sombra que vaga pela casa, olhando em silêncio para os restos do que foi. A consciência de tudo isso não traz conforto, traz vertigem. Pois o que fazer quando se entende demais e sente de menos? Às vezes, o silêncio pesa mais do que qualquer palavra. À mesa, o barulho dos talheres ecoa como uma espécie de confissão. Não há raiva, apenas ausência. E a ausência é a forma mais cruel de rejeição, porque não tem culpado. Ela é o esvaziamento da própria existência dentro da presença do outro. Cioran escreveu que a lucidez é o fim da esperança, e talvez também o fim do amor. Pois amar, no fundo, é uma forma de esperança, acreditar que alguém poderá, por instantes, interromper o absurdo de estar vivo. Mas o que acontece quando percebemos que ninguém pode? Quando o outro, por mais próximo, permanece inalcançável. Quando o rosto que amamos se torna o espelho do nosso próprio desamparo. O amor, ao contrário do que dizem, não morre de desinteresse. Morre de transparência. Morre quando o véu se rompe e o mistério desaparece. Cioran via nisso a tragédia da consciência moderna, a incapacidade de se deixar enganar. Vemos o outro com tanta clareza que matamos a própria possibilidade de encantamento. A lucidez, que um dia pareceu libertadora, torna-se prisão. Porque, ao compreender o mecanismo, o ser humano perde o direito ao milagre. E viver sem milagre é o mesmo que respirar em um quarto sem janelas. A consciência tem horror ao vazio, então tenta ocupá-lo com pensamento. Recria lembranças, reconstrói diálogos, analisa motivos. Mas pensar demais é sangrar devagar. A mente vasculha tudo, o olhar de ontem, a frase maldita, o gesto que antes era ternura e agora é descuido. E quanto mais busca sentido, mais se afasta da paz. Cioran diria que compreender é um vício. Quanto mais você entende, mais se separa da vida. O coração quer sentir, mas a mente quer explicar. E o resultado é esse campo de ruínas, onde nenhum sentimento floresce porque foi dissecado antes de germinar. O amor pede esquecimento. A consciência exige lembrança. E entre essas duas forças o ser humano se parte. Vive-se dividido entre a vontade de seguir e a necessidade de compreender o que foi. O que resta, então, é o meio termo, uma sobrevivência melancólica. As pessoas não se separam porque ainda se amam, se separam porque não suportam mais a lucidez que o amor trouxe. É a velha ironia. Buscamos a verdade, quando a encontramos, desejamos não tê-la visto. Será que a ignorância é uma forma de amor? Será que o esquecimento é o verdadeiro perdão? Ou será que a consciência é apenas o castigo por termos amado demais? Há algo de profundamente trágico na forma como os sentimentos se dissolvem. Não é explosão, é erosão. O tempo corrói o entusiasmo com a paciência de uma maré. Um dia, o toque que antes despertava o corpo agora apenas confirma que ele existe. A voz do outro, antes música, torna-se ruído familiar. E mesmo assim, a ternura, uma ternura que já não aquece, mas também não fere. É o amor em sua fase mineral, duro, imóvel, silencioso. E, paradoxalmente, é nesse estado que ele se aproxima do sagrado. Cioran acreditava que há uma beleza discreta na fadiga. E os relacionamentos envelhecem como as montanhas, desgastados, mas imponentes na sua resistência. A convivência longa é uma espécie de liturgia involuntária. Repete-se o mesmo gesto, a mesma frase, o mesmo olhar, até que o sentido se esvazie e reste apenas o ritual. Mas o ritual tem poder.
Ele preserva a forma, mesmo quando a alma já partiu. Talvez o amor maduro não seja mais sentimento, mas memória de sentimento. Uma forma de fé sem religião. Mas quem somos quando o amor acaba? O que sobra de nós quando a relação que nos definia desmorona? Será que existe um eu fora do espelho que o outro representa? Cioran dizia que o ser humano é incapaz de viver sem espelhos. Precisamos do reflexo para acreditar que existimos. O outro se torna, então, o palco onde encenamos a própria identidade. Quando esse palco desaba, sobra o eco. E é aí que o desamparo se torna insuportável. Não é o outro que nos faz falta, é a versão de nós que só existia na presença dele. O amor, ao dissolver-se, nos devolve aquilo que sempre fomos, um fragmento consciente à deriva no absurdo. A vida 2, quando reduzida à lucidez, é uma espécie de laboratório do nada. Todos os sentimentos são analisados, todos os gestos interpretados, até que o que resta é uma consciência exata e insuportável do vazio. E, mesmo assim, há quem permaneça. Talvez porque exista, na permanência, um tipo de redenção. Ficar é resistir ao absurdo, mesmo sem esperança. É escolher continuar, não por fé, mas por dignidade. Cioran veria nisso uma forma de heroísmo invertido, o heroísmo de quem sabe que nada fará sentido, mas ainda assim arruma a cama todas as manhãs. A lucidez transforma o amor em contemplação, e a contemplação, se levada ao extremo, leva à solidão. Dois seres lúcidos não se amam, se observam. São cúmplices do desespero, prisioneiros de uma claridade que já não perdoa. E, no entanto, algo os mantém unidos. Talvez o simples fato de que compreender juntos é menos solitário do que compreender sozinho. A dor partilhada, mesmo sem esperança, é uma forma de vínculo. Porque quando tudo se torna absurdo, até a presença do outro no mesmo absurdo é um alívio. Mas por quanto tempo se pode viver apenas de lucidez? Será que o excesso de consciência não é também uma nova forma de cegueira? E se o verdadeiro amor for a coragem de continuar acreditando, mesmo sabendo que é inútil? Emile Cioran nunca acreditou em salvação, mas reconheceu no desespero uma forma de lucidez espiritual. O amor, visto sob essa lente, não é um refúgio, mas um campo de iniciação. Ele obriga cada um a olhar o próprio abismo refletido nos olhos do outro. E esse olhar, se não enlouquece, desperta. Amar, então, é acordar, e acordar dói. O erro invisível que destrói tantas relações é a tentativa de voltar a dormir. A consciência é como uma ferida aberta. Quanto mais se tenta fechá-la com distrações, mais ela lateja. Por isso, o cotidiano, o trabalho, os filhos, as contas, serve como anestesia. Mas à noite, quando o silêncio chega e as luzes se apagam, a ferida pulsa de novo. Não há remédio que cure a clareza. O que se pode fazer é aprender a respirar dentro dela. Talvez seja isso que Cioran chamava de sabedoria negativa, não buscar sentido, mas suportar o sem sentido com elegância. E será que suportar é o mesmo que viver? Ou viver é justamente o ato de suportar com alguma ternura? Será que ainda há beleza no esforço de continuar, mesmo sem acreditar? Há uma dignidade estranha nos que permanecem conscientes. Eles já não esperam redenção, mas ainda cultivam gestos simples, um café preparado, uma palavra dita com cuidado, um toque breve. Pequenos rituais de humanidade que, mesmo vazios de ilusão, preservam algo essencial. Talvez seja isso que resta quando tudo se desfaz, a delicadeza. A consciência, quando amadurece, abandona o heroísmo e abraça o detalhe. E no detalhe, um olhar, um silêncio, um gesto de gentileza, o absurdo se torna, por um instante, habitável. Cioran dizia que a vida é suportável apenas enquanto não a compreendemos. E, no entanto, compreender é inevitável. O ser humano está condenado à lucidez, e a lucidez o condena à melancolia. Entre esses dois extremos, vive-se, ama-se, sobrevive-se. É uma dança trágica e bela, em que cada passo é também uma despedida. E talvez o sentido, se existe algum, esteja justamente nisso, continuar dançando, mesmo sabendo que a música já terminou. Há dias em que o mundo inteiro parece exalar uma exaustão antiga, como se até o ar carregasse o peso de tudo que já foi tentado em vão. O corpo desperta, mas a alma permanece deitada, imóvel, renuente à repetição do absurdo. A luz da manhã entra pela janela e não traz promessa alguma, apenas a lembrança de que o tempo continua, indiferente. Emile Cioran, com seu humor de quem já morreu por dentro e decidiu permanecer observando, diria que o amanhecer é a mais cruel das ironias. O universo insiste em começar de novo, mesmo quando o sentido já terminou.
É por isso que o cansaço, mais do que um estado físico, é uma forma de lucidez. Ele surge quando até a esperança começa a parecer vulgar. Há uma beleza rara nesse cansaço. Não a beleza juvenil dos que esperam algo do futuro, mas a beleza serena dos que desistiram com elegância. O cansaço é o último refúgio da alma que já entendeu demais. É o momento em que o desejo cede lugar à contemplação, e o querer se dissolve em aceitação. Os rostos cansados das pessoas nas ruas, as conversas mornas nos cafés, as mãos que ainda se tocam por hábito, tudo se transforma em pequenas manifestações dessa exaustão cósmica. E, paradoxalmente, há ternura nisso. Porque o cansaço, quando é profundo, deixa o ego em silêncio. E onde o ego se cala, nasce uma compaixão estranha, não pelas pessoas, mas pela condição humana. Cioran dizia que só os desesperados são capazes de verdadeira delicadeza. Talvez porque apenas quem tocou o fundo saiba o valor de um gesto pequeno, uma palavra dita com suavidade, um olhar que não exige, um toque que não promete nada. Quando a alma já desistiu de vencer, descobre a doçura de simplesmente existir. É nesse território que o desespero e a ternura se encontram, como dois velhos inimigos que, exaustos da luta, decidem compartilhar o mesmo banco e observar o entardecer. O fracasso, que antes parecia monstruoso, revela-se então como uma libertação. Falhar é perder a ilusão de que ainda há algo a conquistar. E sem ilusão, tudo que resta é o presente, esse instante suspenso, precário, mas puro. Às vezes, a vida se parece com um corredor iluminado por lâmpadas intermitentes, ora tudo brilha, ora tudo apaga. E entre esses intervalos de luz e sombra, o ser humano tenta caminhar, acreditando que algum dia chegará a um lugar melhor. Mas a lucidez, essa lâmpada que não apaga nunca, revela o que poucos suportam ver, não a saída do corredor. A esperança é apenas a sombra que projetamos na parede para não enlouquecer. Cioran via nisso uma forma de humor trágico, a humanidade inteira correndo em círculos, convencida de estar progredindo. O progresso é apenas o cansaço em movimento. E no entanto, há momentos de graça, pequenos e quase imperceptíveis. Um pôr do sol visto sem pressa, o cheiro da chuva depois de um dia árido, o som distante de um piano vindo de uma janela aberta. São detalhes que não salvam, mas suspendem. É o instante em que o desespero se torna silencioso e o coração, por um milagre de resignação, aceita o fardo de estar vivo. A beleza, como a esperança, também fracassa, mas fracassa com dignidade. Ela não promete nada, apenas acompanha. E é nesse acompanhamento que a alma, cansada mas lúcida, encontra seu ritmo. Há quem confunda a resignação com derrota, mas não é o mesmo. A derrota é o fim da luta, a resignação é a sabedoria de saber que a luta nunca termina. É a aceitação da tragédia sem a necessidade de adorná-la. Amar, envelhecer, perder, tudo isso se repete, e mesmo assim, algo em nós continua. Essa teimosia da existência é o que mais fascina a Cioran. O fato de que, mesmo após o colapso de todas as certezas, a vida ainda pulsa. E pulsa com uma serenidade quase insolente, como uma vela que se recusa a apagar mesmo depois da cerimônia. O ser humano é uma criatura feita de ruínas e memória. Passa a vida tentando reconstruir o que nunca existiu. E quanto mais tenta, mais descobre que a plenitude é uma miragem. Cioran via nisso um tipo de beleza invertida, a beleza de um templo inacabado, de uma oração que nunca chega ao fim. A alma, ciente da inutilidade de tudo, começa a saborear a própria imperfeição. Há uma forma de prazer em não alcançar. Porque o que é completo morre, o inacabado permanece respirando. O amor, a fé, a arte, tudo que sobrevive, sobrevive porque não se realizou totalmente. E ainda assim, o coração insiste, ele continua a buscar, mesmo sabendo que toda busca é vã. É isso que torna a condição humana ao mesmo tempo patética e sublime. Desejamos o infinito, mas tropeçamos na rotina. Queremos eternidade, mas reclamamos da segunda-feira. Cioran chamava isso de o escândalo da consciência, esse abismo entre o que sabemos e o que continuamos a fazer. Sabemos que o sentido é invenção, mas não conseguimos viver sem ele. Sabemos que o amor não salva, mas ainda o buscamos. Sabemos que a morte é inevitável, mas seguimos acumulando planos. Há algo de cômico, quase infantil, nessa contradição, e é justamente aí que mora nossa beleza. Quem nunca se sentiu cansado de si mesmo? Cansado das próprias palavras, dos próprios medos, das próprias vontades recicladas? O tédio é o cansaço da identidade, a exaustão de carregar o mesmo nome todos os dias. Cioran dizia que a consciência é uma ferida que não cicatriza, e viver é tentar transformá-la em arte.
É por isso que, mesmo no desespero, ainda há poesia. A lucidez, quando não destrói, esculpe. Ela transforma o absurdo em metáfora, o vazio em melodia. A alma cansada, ao perceber que não pode mudar o destino, começa a embelezar a ruína. E assim nasce a ironia, o perfume do desespero domesticado. Mas até a ironia se cansa. Há um ponto em que o riso se torna mudo, e a única resposta possível é o silêncio. É um silêncio que não é vazio, mas maduro. O silêncio dos que entenderam que já disseram tudo o que havia para dizer, e nada mudou. Ciora chamava isso de da lucidez que renuncia à eloquência. É o fim da necessidade de convencer, de explicar, de justificar. É quando o ser humano, esgotado de discursos, aprende a viver como uma nuvem, flutuando sobre o mesmo caos que antes tentava compreender. Às vezes, esse estado chega após um grande amor que falha, um sonho que se desintegra, uma fé que se dissolve. Outras vezes, ele chega sem motivo algum, simplesmente porque o peso de existir tornou-se maior do que a capacidade de sustentar a esperança. Não é depressão, é revelação. É o momento em que a alma percebe que a esperança sempre foi uma forma de orgulho. E que, ao abdicar dela, algo mais puro emerge, uma espécie de humildade metafísica. A vida, despojada de sentido, torna-se transparente. E o vazio, que antes assustava, agora se revela como espaço. O desamparo, quando plenamente aceito, deixa de ser desespero. É o que resta quando a resistência se dissolve. Nesse estado, até o sofrimento adquire suavidade. As lágrimas não são mais súplicas, são apenas formas líquidas da consciência. O ser humano, reduzido à sua essência mais simples, já não luta contra o absurdo, ele o observa com curiosidade. É como um velho que, depois de tantas perdas, aprende a conversar com o vento. Ciora veria nisso a suprema conquista, olhar o abismo e, em vez de temê-lo, achar beleza na sua profundidade. Há uma cena que poderia resumir tudo isso, uma mulher varrendo a calçada ao entardecer. A rua está vazia, as folhas se acumulam, o sol se despede devagar. Ela sabe que o vento trará novas folhas amanhã, mas continua a varrer, em silêncio, com a paciência de quem aceita a repetição. Nesse gesto banal habita toda a filosofia do desespero. O ato inútil, feito com cuidado, é a mais alta forma de sabedoria. É a alma dizendo, sim, tudo se repete, tudo se perde, e mesmo assim, eu continuo. A lucidez, no fim, não é uma maldição. É uma forma de maturidade. Ela não impede o sofrimento, apenas impede a mentira. O desespero, purificado pela consciência, torna-se oração. Não a oração que pede, mas a que observa. A vida, quando vista de perto demais, é trágica, mas à distância, torna-se música. E é essa música que Ciora escutava em cada ruína, a melodia discreta daquilo que sobrevive sem esperança, mas com dignidade. E talvez seja isso que resta ao fim de toda busca, o riso leve de quem entendeu que nada precisa ser salvo. A vida não pede redenção, apenas presença. E mesmo quando tudo parece falhar, o amor, a fé, o propósito, há ainda essa respiração silenciosa que insiste. É o som do ser continuando, teimoso, indiferente, mas vivo. E nesse som, que é quase um suspiro, encontra-se o milagre que Ciora jamais admitiria, mas talvez tenha pressentido. A beleza daquilo que, mesmo sem razão alguma, ainda resiste a desaparecer. Há um ponto da consciência em que o sofrimento deixa de ser um acidente e passa a ser o próprio modo de existir. Tudo que antes parecia apenas dor, agora soa como linguagem. O sofrimento fala. É o que resta quando o ruído do mundo se cala, quando todas as explicações se esgotam e o silêncio começa a traduzir o indizível. Emile Cioran dizia que a dor é o único professor honesto, e talvez fosse isso que ele quisesse dizer, que a alma só acorda quando o corpo ou a vida não lhe dão escolha. E a consciência nasce sempre de um colapso. Ninguém desperta por prazer. A lucidez é um incêndio lento. Começa como curiosidade, um desejo tímido de entender. Depois, transforma-se em vício. E, quando já se compreendeu demais, vira maldição. Saber é uma espécie de condenação, porque o saber não cura. Ele apenas ilumina o que deveria permanecer oculto. A consciência, quando se expande, destrói o conforto da inocência. O que antes era fé vira ironia. O que antes era amor vira espelho. O que antes era futuro vira repetição. E, ainda assim, é impossível voltar atrás. A ignorância é uma pátria que não aceita exilados de volta. Há uma ironia cruel nisso tudo. O mesmo impulso que nos torna humanos é o que nos impede de sermos felizes. Pensar é sangrar em silêncio. E, ao mesmo tempo, é a única maneira de não morrer espiritualmente.
A consciência é uma prisão iluminada. Você enxerga as grades com clareza, sabe que não pode sair, e mesmo assim agradece pela luz. Porque a luz é dor, mas também verdade. E, em certos dias, a verdade é o único consolo que resta. O sofrimento, quando aceito, se transforma. Ele deixa de ser inimigo e passa a ser um espelho. Sofrer é perceber a extensão do que ainda nos importa. É a prova de que, mesmo desiludidos, ainda estamos vivos. Se ora via o sofrimento como uma forma de oração, não aquela que busca resposta, mas a que se dissolve em reconhecimento. Sim, é inútil. Sim, é absurdo. E, ainda assim, eu permaneço. Esse ainda assim é a semente da resistência, o gesto mais silencioso e mais divino da alma lúcida. Mas há dias em que a lucidez se torna insuportável. Quando o pensamento não se cala, quando o próprio ar pesa, quando o mundo inteiro parece feito de repetições cansadas. Nesses dias, compreendemos o que se ora chamava de o tédio dos desperdiçados, essa sensação de já ter entendido bastante para não acreditar em nada, mas de ainda precisar viver como se acreditasse. A rotina então se transforma em teatro. Acordar, trabalhar, conversar, sorrir, tudo é um papel. E no meio da peça, a alma observa o próprio corpo, como um ator que esqueceu o motivo da história. A lucidez, quando chega a esse ponto, beira a crueldade. Porque ela nos impede de encontrar refúgio até nas ilusões mais inocentes. Tudo que antes parecia sagrado, agora se revela frágil, efêmero, inventado. Mas há um poder silencioso nesse desencanto, o de ver o mundo sem véus. E ver o mundo sem véus é como encarar uma ferida aberta, dói, mas é a única forma de tratar. A ignorância é anestesia, a consciência é cirurgia. E a alma, quando aceita o corte, começa lentamente a se curar. Não é uma cura que traz felicidade, mas uma serenidade discreta, quase imperceptível. É a serenidade dos que já não esperam. Quando a esperança morre, nasce a lucidez. E quando a lucidez amadurece, ela se transforma em ternura. Porque compreender a inutilidade de tudo é também compreender a fragilidade de todos. É impossível julgar alguém quando se entende o tamanho do vazio que o move. O cético torna-se compassivo. O desencantado aprende a cuidar, não por fé, mas por empatia. A consciência é um paradoxo. É prisão e libertação ao mesmo tempo. Ela aprende porque nos obriga a sentir tudo em excesso, a pensar tudo até o limite. Mas também liberta porque nos retira a ilusão de controle. No fim, entender que nada está sob nosso domínio é o começo da paz. O sofrimento é a resistência à realidade. A serenidade é a entrega. O sábio não é quem domina o mundo, mas quem já não precisa vencê-lo. Há quem confunda essa entrega com apatia, mas não é. A apatia é ausência, a aceitação é presença total. É o olhar que vê o caos sem desviar. É o amor que não exige reciprocidade, apenas testemunho. É o viver que não busca sentido, apenas ritmo. Se ora chamava esse estado de lucidez sem amargura, o momento em que a alma entende que o mundo é incurável, e ainda assim o contempla com ternura. Por vezes, o ser humano precisa se perder completamente para começar a existir de verdade. A consciência não se forma na ordem, mas na queda. É no fracasso que o ego se desmonta e o ser se revela. Quando o que acreditávamos ser essencial se desintegra, descobrimos o essencial de fato, a simples capacidade de continuar respirando. Tudo o que sobra depois da ruína é o que sempre foi verdadeiro. E é nesse terreno devastado que nasce a sabedoria. Ciora escreveu que somente quem fracassou de todas as formas está preparado para viver sem ilusões. O fracasso, então, não é o fim, é o batismo da lucidez. A alma que não falhou ainda vive sob hipnose. Só quem foi desfeito por dentro é capaz de olhar o mundo com autenticidade. O sofrimento, nesse sentido, é a ferramenta secreta do despertar. Ele não redime, mas revela. Não salva, mas esclarece. E o esclarecimento, por mais amargo, é um tipo de liberdade. Mas há uma armadilha sutil no caminho da consciência. Quando o ser desperta, tende a se orgulhar de sua própria lucidez. Começa a olhar o mundo com desdém, como se soubesse mais do que os outros. É a vaidade do desiludido, o último truque do ego antes de desaparecer. Cioran via nisso o perigo mais refinado, transformar o próprio desencanto em soberba. Porque até o desespero pode se tornar vaidade. O verdadeiro lúcido é aquele que ri de si mesmo, que sabe que sua própria sabedoria é apenas mais uma forma de cegueira. Essa ironia é o ponto em que o desespero se purifica. Quando o indivíduo consegue rir do seu próprio abismo, ele finalmente se torna livre. O riso, nesse contexto, não é alívio, é compreensão.
É o riso silencioso de quem percebe que o absurdo não tem cura, mas também não tem dono. E o mundo é ridículo demais para ser levado a sério, e profundo demais para ser ignorado. O riso é a última defesa da alma lúcida. Mesmo assim, a consciência cansa. Há momentos em que o pensamento pesa demais, e o ser humano deseja apenas desaparecer, não como fuga, mas como descanso. É aí que surge o desejo de se dissolver, não morrer, mas parar de ser alguém. Tornar-se apenas parte da respiração do mundo, um sopro sem nome. Ciora entendia esse desejo como o ápice da consciência, a vontade de existir sem identidade. É o momento em que o eu, cansado de si mesmo, implora para ser silêncio. Mas a vida, caprichosa, nunca permite descanso total. Mesmo quem renuncia a tudo ainda precisa lidar com o corpo, com o tempo, com o acaso. E é justamente nesse confronto que nasce a beleza. Porque enquanto houver consciência, haverá conflito. E enquanto houver conflito, haverá criação. A dor, quando não destrói, se transforma em arte, em palavra, em música, em gesto. O sofrimento é a matéria-prima da transcendência. Há um tipo de amor que só os desesperados conhecem, o amor pela própria lucidez. É um amor sem esperança, mas cheio de reverência. Amar a própria consciência é aceitar o fardo de sentir tudo, mesmo o insuportável. É reconhecer que a dor é a prova de que estamos vivos, e o absurdo é o preço da liberdade, e o pensamento é o eco do nosso inacabamento. E, ao final, resta apenas essa constatação: a consciência é o maior paradoxo do universo. Ela é a ferida e o remédio, a prisão e a chave, a maldição e o milagre. Sem ela, viveríamos cegos; com ela, vivemos feridos. E talvez a sabedoria esteja em não escolher entre as duas coisas, mas em habitá-las ao mesmo tempo. Sofrer e compreender, cair e observar, morrer por dentro e continuar amando. A lucidez não promete salvação, ela promete apenas clareza. E talvez isso seja o suficiente. Porque, uma vez iluminado, o espírito já não precisa vencer, apenas ver. Ver é o ato mais profundo de amor e o mais simples de todos. Ver é estar presente sem exigir. E quando a alma alcança esse olhar, ela descobre o segredo que Ciora insinuava em cada frase, que o sofrimento, no fim das contas, é apenas a consciência tentando se lembrar de quem é. Há um instante, e ele chega para todos, em que o pensamento cessa sua ânsia por respostas e começa a escutar o próprio silêncio. Nesse ponto, a lucidez deixa de ser um fardo e se torna uma espécie de claridade interior, uma luz fria, sem promessa, mas profundamente real. Depois de tanto resistir, tanto pensar, tanto sangrar em palavras, o ser humano percebe que a verdade nunca foi uma conquista, mas uma rendição. O sofrimento, que parecia castigo, revela-se mestre, e o desespero, que parecia ruína, se transforma em portal. Emil Ciora, se pudesse falar agora, talvez sorrisse com aquela ironia serena dos que desistiram sem rancor. A alma só encontra paz quando reconhece que o sentido é impossível, e ainda assim escolhe continuar. A consciência, essa ferida aberta que nunca cicatriza, é também o primeiro vislumbre de liberdade. Liberdade não no sentido de escapar do mundo, mas de deixar de ser refém dele. Quando a dor é aceita sem resistência, ela muda de natureza. Deixa de ser inimiga e passa a ser testemunha. A alma percebe, enfim, que não há nada a temer no sofrimento, porque ele é apenas a forma mais honesta que a vida encontrou para nos acordar. O que nos mata não é a dor, mas a recusa em atravessá-la. A fuga é o verdadeiro veneno, o enfrentamento, a cura silenciosa. Tudo o que aprendemos até aqui, o amor que falhou, as crenças que ruíram, as esperanças que se desintegraram, serviu apenas para revelar o que nunca pôde ser destruído, a consciência pura, nua, imóvel, que observa. Ela é o ponto de calma em meio à catástrofe, a testemunha que permanece enquanto tudo em volta se desfaz. Ciora chamava isso de o estado de transparência, o momento em que a alma já não se opõe à tragédia, mas passa a vê-la como parte do tecido da existência. Sofrer deixa de ser um erro, torna-se um fato natural, tão inevitável quanto o nascer do dia. Há uma serenidade que só nasce quando a esperança morre. Não a morte amarga do cético, mas a morte luminosa do que compreendeu. Quando já não se espera nada, tudo o que acontece é milagre. O simples gesto de respirar, o som do vento atravessando as árvores, o olhar de um estranho na rua, tudo adquire uma densidade sagrada. A mente cansada, que antes queria entender o universo, aprende a se calar diante da imensidão. E nesse silêncio, há um sabor de eternidade. É o retorno ao essencial, ao que é sem nome e sem propósito, mas que pulsa com uma presença incontornável. A dor é o caminho mais direto para a consciência.
Não existe iluminação sem ferida, nem serenidade sem queda. A alma precisa perder tudo para enfim perceber que nada lhe faltava. E quando esse entendimento chega, ele não traz euforia, traz calma. Uma calma estranha, quase divina, feita de rendição. Ciora, em sua descrença sagrada, entendia isso melhor do que ninguém. É preciso desmoronar para habitar-se. A vida não é algo a ser vencido, é algo a ser atravessado. E atravessá-la com lucidez é o mais próximo que chegamos da transcendência. A consciência é o altar onde o absurdo e a beleza se encontram. Tudo que antes parecia oposição, dor e amor, medo e fé, finitude e eternidade, agora revela-se como duas faces da mesma moeda. A lucidez nos mostra que o sentido é uma invenção, mas também que a ausência de sentido é um espaço aberto, infinito, fértil. É ali que floresce a liberdade interior, na compreensão de que não há nada a conquistar, apenas algo a viver. O universo, sem promessa nem castigo, se torna um espelho. E, pela primeira vez, o ser humano pode olhar sem pedir. Há uma estranha doçura na rendição. Ela não tem nada de passividade, é uma forma superior de força. O que se rende não é o espírito, mas o ego. E quando o ego se dissolve, o sofrimento perde sua narrativa. Ele continua existindo, mas já não dói da mesma forma, porque não pertence mais a ninguém. Sofre-se, mas o sofrimento já não é pessoal. É apenas o movimento do mundo, um sopro que passa. E nesse ponto, algo muda de maneira irreversível. A consciência deixa de resistir e começa a flutuar. A dor se torna música, o desespero vira ritmo, e o absurdo, beleza. Tudo que é profundo nasce da contradição. A mente quer clareza, mas a alma cresce na ambiguidade. Queremos respostas, mas é o mistério que nos faz humanos. O sofrimento, quando iluminado pela lucidez, não destrói, refina. Ele nos faz enxergar o essencial, que viver é sentir, e sentir é sempre um risco. Quem tenta viver sem dor vive pela metade. A plenitude não é a ausência de sofrimento, mas intimidade com ele. É olhar o próprio abismo e, em vez de fugir, acender uma vela e chamá-lo de casa. Cioran dizia que a salvação está em aceitar a inutilidade de tudo. E talvez seja essa a forma mais pura de sabedoria. A vida não precisa justificar-se para ser bela. Ela é como a música. Não leva a lugar algum, apenas acontece. O erro está em exigir sentido de algo que foi feito para ser experimentado. Quando deixamos de procurar um propósito, a existência se abre como um campo infinito de possibilidades silenciosas. A liberdade nasce no instante em que se desiste de ser salvo. Essa é a última ironia da consciência. Ela busca o fim da dor, e ao alcançá-lo, percebe que era a dor que a mantinha desperta. Sem sofrimento, não há lucidez. Sem lucidez, não há alma. E assim, o ciclo se fecha. O que antes era tragédia se revela como iniciação. A queda, tão temida, era o verdadeiro começo. Cada fracasso foi um convite, cada perda, uma purificação. O pessimismo de Cioran nunca foi desespero, foi amor à verdade. Um amor sem esperança, mas cheio de lucidez. Ele não nos pede que acreditemos em algo, apenas que abramos os olhos e contemplemos o que é. A partir daqui, não há mais o que entender, apenas o que sentir. Tudo o que parecia oposição dissolve-se na calma de quem percebeu que o mundo não precisa fazer sentido para ser suportável. A lucidez, finalmente, se transforma em ternura. É o momento em que o pensamento, exausto, repousa no próprio coração. A alma, que antes se debatia, agora apenas observa. Há silêncio, há ar, há presença. E essa presença, esse simples estar consciente, é o que sempre chamamos, sem saber, de paz. Em algum lugar dentro de você, essa paz sempre existiu. Ela estava coberta de vozes, de urgências, de medos. Agora, depois de tanto ruído, ela volta a ser audível. Não é um grito, é um murmúrio. Um murmúrio que diz, não há nada a provar. Tudo o que você buscava, sentido, amor, redenção, já estava contido na própria busca. A consciência da dor foi a semente da liberdade. E a liberdade, quando enfim floresce, não precisa de nome. Ela é simples, silenciosa, quase imperceptível. Chega-se ao fim da jornada, e descobre-se que nunca houve destino. O caminho era o próprio despertar, e o despertar é apenas ver, ver com olhos que já não pedem nada. A vida continua, igual e diferente. As mesmas ruas, as mesmas pessoas, o mesmo corpo, mas agora tudo parece mais leve, mais verdadeiro. Não porque tenha mudado, mas porque o olhar mudou. E o olhar é tudo. Talvez seja isso que Cioran tentou dizer em cada frase, que o absurdo é a nossa casa, e a lucidez, o seu único móvel. E o desespero,
quando esvaziado de medo, se transforma em contemplação. E que a dor, quando acolhida, deixa de ser dor e se torna consciência. Nada foi resolvido, mas tudo foi compreendido. E se, ao final dessa travessia, algo dentro de você se calou, então foi cumprido o propósito. Porque o silêncio é o último estágio da compreensão. Não há mais perguntas, apenas uma leve gratidão por ainda poder sentir, mesmo vazio, mesmo incerto. A lucidez não salva, mas ilumina. E à luz do que agora se vê, não é possível voltar a dormir. Se esta jornada o tocou de algum modo, deixe um rastro, um pensamento, um eco, um comentário anônimo. Não para enfeitar estatísticas, mas para continuar a conversa que a alma tem com o silêncio. Inscreva-se, não por vaidade, mas por partilha de consciência. Que este espaço seja o refúgio dos que enxergam demais, e mesmo assim, ainda escolhem permanecer. Porque talvez o verdadeiro milagre seja exatamente esse: continuar respirando em meio ao absurdo, e chamar isso, com ternura e resignação, de vida.